Se não há riscos para Cacique Medina, mesmo com uma eventual derrota no Clássico Grenal do próximo sábado, a pressão existente no ambiente colorado pode sim derrubar algumas cabeças se o resultado na partida contra o Grêmio não for positivo. Entre a lista de pessoas que podem ter uma interrupção no trabalho em razão do resultado está o departamento de futebol. E principalmente o nome do vice-presidente Emílio Papaléuzin, que não desperta tanta admiração interna de alguns integrantes da direção do Internacional. O Grenal, sim, será definitivo para ele e existe uma chance do Inter derrubar o seu vice de futebol em caso de resultado negativo. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu já aviso que esse vídeo é um oferecimento da Primes Negócios. Para você que tem CLT, você que é trabalhador e tem carteira assinada, você sabe que tem todo o mês direito a um depósito que é feito em uma conta em seu nome do FGTS, que é o Fundo de Garantia, tá? Que a sua empresa paga para você. Só que esse dinheiro ele fica lá, parado numa conta e tu não pode movimentar ele. Só pode agora sacar em parcelas anuais, em 3 anos. É um dinheiro que não rende nada se deixar ali parado. Agora, a Primes Negócios, ela te dá uma opção para que você antecipe esse valor. Se você quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer fazer alguma reforma e você quer utilizar esse dinheiro, você fala com a Primes e pega um empréstimo, um adiantamento desse valor com uma taxa bem em conta. Não haverá pagamento ou parcelas desse empréstimo, porque a garantia que você dá é o seu FGTS. Então é um empréstimo que dá pouquíssimo trabalho para quem recebe e com taxas boas. Clica nesse link que vai estar aqui fixado nos comentários, que você vai conversar com o pessoal da Primes e eu garanto que eles vão apresentar uma taxinha bem em conta para você, beleza? Além de terem outros serviços, consórcios consignados, empréstimos e tudo mais. Vai lá na Primes Negócios. Olha só, o Inter vai jogar contra o Grêmio no sábado e a gente tem falado muito do ambiente de pressão que existe dentro do Internacional. Não só pressão externa da torcida para o grupo de jogadores, para a comissão técnica, para o trabalho do departamento de futebol e do presidente Alessandro Barcelos, mas existe também uma pressão interna dos ambientes da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Em especial, essa pressão interna está em cima do departamento de futebol, evidentemente. E aí, eu, no início dessa semana, publiquei um vídeo falando o porquê o Cacique Medina não cai, independente do resultado do Clássico Grenal, mas aqui eu trago as cabeças que podem ser entregues, as figuras que podem sim serem demitidas em caso de um resultado negativo no Grenal. Não há garantia de que se perder o Grenal eles caem, mas há um ambiente que está convergindo para isso. Se não cair após uma derrota, uma eventual derrota no Grenal, se balança bastante e se diminui muito a vida útil, o prazo dessas pessoas nos seus cargos atuais. E eu falo especialmente do departamento de futebol, o Dr. Emílio Papaléuzin e o diretor executivo de futebol Paulo Brax, mas em especial o vice-presidente de futebol Emílio Papaléuzin. Eu faço uma retrospectiva histórica aqui. Agosto do ano passado, Emílio Papaléuzin foi anunciado como vice-presidente de futebol depois da saída de João Patrício Hermann, e o discurso do Conselho de Gestão do Internacional para essa escolha era de que o Papaléu traria um diálogo para o departamento de futebol. Ele foi trazido por conta da sua capacidade de diálogo, seja com um grupo de jogadores, seja com a comissão técnica e seja também representando institucionalmente o Internacional junto à imprensa, junto à torcida, junto aos outros elementos que estão nesse ambiente externo do Internacional. E o que se viu de agosto para cá, e aí é uma análise interna, tá, do clube, é uma análise que eu já ouvi de pessoas do Internacional, é que o Papaléu fracassou nesse processo. Ele não tem uma entrada e um trânsito muito positivo no grupo de jogadores. Não é um cara que tem... não é um cara mal relacionado no grupo de jogadores, que tem briga com os jogadores, não é isso que eu quero dizer. Mas não é um cara que também os jogadores morrem de amor por ele. É uma relação até um pouco distante. Não existe esse diálogo e essa proximidade que talvez o Internacional buscou ao trazer o Papaléu para a vice-presidência de futebol.
Também as relações institucionais do Papaléu não foram boas. Por exemplo, o torcedor não tem na imagem do Dr. Papaléu um cara que dê respaldo e segurança para o trabalho do departamento de futebol, pelas declarações, pelas entrevistas que ele deu e com muita dificuldade de se expressar e de conversar com o torcedor. E isso também é uma análise interna do Internacional. E as relações institucionais, por exemplo, com a imprensa, então nem se fala, né? O Papaléu é um cara que não é benquisto na imprensa e não é algo pessoal, tá? Mas o trabalho dele é mal visto pela imprensa, também no que diz respeito ao relacionamento com a imprensa. O Papaléu toma atitudes equivocadíssimas no trato com a imprensa. E a torcida não gosta, os jogadores não têm tanta segurança nele, na imprensa é só paulada, então o cara tá meio que sem argumentos a favor dele. Não há muitas vertentes e muitos discursos que possam defender Emílio Papaléuzinho na vice-presidência de futebol. E isso tudo é analisado pelo Conselho de Gestão, é analisado pelo presidente e pelas pessoas que tomam os rumos do Internacional. O João Batista Filho trouxe ao longo dessa semana, e é um bastidor que eu também posso compartilhar com vocês, de um racha político que existe na atual gestão do Internacional. E de fato existe, tá? Os movimentos políticos que montaram a chapa, que venceram a eleição, eles não estão em total sintonia. E existem divergências severas. E uma das divergências é exatamente do Conselho de Gestão com o Departamento de Futebol e com a figura do Emílio Papaléuzinho. Não são figuras, não são instituições, o Conselho de Gestão e o Departamento de Futebol, que estão convergindo muito, não. Existe um certo distanciamento. E existe um distanciamento também dos movimentos políticos do atual vice de futebol. Muita gente pergunta se o Papaléu está lá por conta de um arranjo político. E aí eu digo que não, tá? O Papaléu, ele é do I9 Inter, que é um dos movimentos que integra a atual gestão do Internacional, mas ele não é uma das lideranças do I9, ele não é um dos nomes mais unânimes, assim, do I9. Mas ele foi um consenso dos demais movimentos justamente por essa característica de diálogo e de apaziguador. E foi o que se buscou no nome dele e o que acabou não dando certo. Então, a análise interna do clube, e aí quando eu falo clube, são as outras instâncias, tá? Inclusive Conselho Deliberativo, Conselho de Gestão e pessoas próximas ao presidente e ao Conselho de Gestão, a análise do trabalho do Dr. Papaléu não é boa, tá? Não é uma análise boa, não é uma análise positiva. E por isso talvez ele fosse o primeiro cara na fila desse precipício, é uma figura de linguagem que a gente vem utilizando no Donos da Bola principalmente. Antes de cair o Medina, garanto para vocês que antes de cair o Medina, e não há risco disso acontecer após o Grenal, antes dele cair, cai o Dr. Papaléu. É a primeira queda que existiria no ambiente do Internacional por esses motivos que eu citei de análise do dirigente. Isso significa que ele vai cair? Não é 100%. Depende muito de contexto, depende muito da pressão que vai existir em uma eventual derrota no Grenal e, claro, depende do resultado do Grenal. Daqui a pouco o Inter consegue uma vitória importante contra o Grêmio, a partir daí uma remontada na temporada e tudo se resolve. Mas está difícil de se resolver. Não é a tendência nesse momento. Há um ambiente ruim para Papaléu em relação aos outros, a análise dos outros em relação ao seu trabalho. E se o resultado do Grenal for duro, ele é o primeiro da lista a cair fora. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações e não esquece de clicar aqui embaixo para falar com o pessoal da Primes e antecipar o valor de FGTS que você tem direito, beleza? Beijo!